Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo num dia tão especial que é o Dia das Mães. Para nós que lutamos por um mundo melhor, por um país mais justo, um país melhor para se viver, esse dia tem um significado bem diferente, né, daquele que nós vencemos, pelo menos nos últimos 4 anos, onde nós tínhamos um grupo de pessoas que estavam ali de uma forma fantasmagórica, ameaçando o futuro do nosso país e a nossa existência. A gente não pode esquecer que essa gente não se importou se você tinha mãe, se você tinha avó, se você tinha filho, se você tinha filha, não. Para essas pessoas, o que importava era o projeto político deles. O ex-presidente da República ele está mais preocupado em se manter emprego, atividade econômica, do que com as vidas das pessoas. Isso aí está amplamente documentado. Isso acarretou milhares e milhares de mortes aqui no nosso país que não podem ser esquecidas. Gente, a justiça ela tem um ritmo próprio. Enquanto o ex-presidente da República ele estava no poder, tudo estava represado, nada estava de fato podendo acontecer contra ele. Mas agora, fora do poder, a fila está andando. Nós temos ainda um enclave, né, que é o Procurador-Geral da República, que abafou todos os crimes que o ex-presidente da República comandou aqui no nosso país e as pessoas que estão no seu entorno. E com a mudança, muitas situações que estavam adormecidas vão voltar aos nossos olhares, além dos crimes que já estão aí amplamente documentados e que a gente sabe que acarretarão, no final da história, a prisão para muitas pessoas, principalmente para a figura do ex-presidente da República. Hoje nós temos mais indícios, mais informações que eu quero compartilhar com vocês sobre esses acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários. Lembrando que todos os dias, entre 5 horas e 5h30, eu abro um chat aqui para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar. E se você puder também, além do nosso chat, se inscreva no nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia e está cada vez mais interessante ter vocês mais engajados aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias e elas mostram que a gente está vivendo um momento de transição aqui no nosso país muito importante. Em primeiro lugar, aquela gente que passou, agora eles estão se vendo ali às voltas com a justiça, com a polícia, com a lei. E nós temos um novo governo que já começa a sofrer um processo de ataque, um processo de patrulhamento muito intenso. E esse tipo de acontecimento, ele irá se acentuar. E se o atual governo, o presidente Lula, eles não tiverem uma ação absolutamente muito clara para enfrentamento dessas situações todas, o governo terá muita dificuldade e essa dificuldade nos arrastará no meio dela também, né? E a gente tem que ajudar da maneira que a gente puder, fazendo as nossas críticas, os nossos alertas, os nossos esclarecimentos, falando com outras pessoas que estão nas redes sociais, porque se a gente depender dos grandes veículos de comunicação, a gente não precisava nem ter governo. Eles pautam as situações principais, eles pautam o caminho que eles acham que é o caminho melhor, né, teoricamente para o povo brasileiro. Então, enfim, basta o presidente da República seguir esse roteiro que está tudo certo, não vai ser incomodado. O problema é quando ele não segue esse roteiro da forma como está estabelecido, e isso está acontecendo de um certo modo aqui no Brasil de uma forma muito intensa. Então, vamos falar sobre esses assuntos aqui. Primeiro, vamos pegar aqui as questões policiais, né, envolvendo esse povo aí que foi embora. Esse povo foi embora, mas a polícia está atrás dele. Notícia aqui do Caderno de Política da Folha. Polícia suspeita de desvio de dinheiro a pedido de Michele. Apuração envolve assessoria da ex-primeira-dama e funcionários da presidência. Gente, isso é uma coisa absolutamente infame. Eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior. A ex-primeira-dama, por que ela se utilizava desse tipo de mecanismos, né? Ainda é vício. Eu acho que essa gente foi tão viciada em roubar dinheiro público, assaltar os seus próprios servidores dentro dos gabinetes, que isso é difícil de se desvencilhar. O mais incrível é que eles conseguiram arrastar para esse tipo de modus operandi militares de várias patentes, né, que fizeram papel ali de office boys, de despachantes, de mensageiros, né, de laranjas, desse tipo de falcatrua. Então,
independente dos valores utilizados, a questão é a mecânica, é como essa gente age, né, com dinheiro público, né, como se fosse assim, uma empresa que estivesse produzindo lucro e eles tivessem direito de sacar o dinheiro ao tempo que eles quisessem. Né? Mesmo nas empresas privadas, né, os sócios não podem tirar dinheiro assim do momento que querem, né, mas na cabeça dessa gente, né, como se o dinheiro estivesse brotando em caixas e esses dinheiros fossem para as mãos de pessoas próximas e eles pudessem pegar uma parcela desse dinheiro. Bom, então a polícia está atrás dessa gente. Tem uma outra situação aqui, que o Estado de São Paulo hoje está jogando também holofotes, né? É uma espécie de tutor, né, do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Eu nem sabia que existia esse tipo de figura no clã, né? A matéria diz, investigado por rachadinha, atua como tutor de Carlos Bolsonaro. Ministério Público está em cima porque o cidadão aqui ele recebeu mais de 2 milhões de reais em dinheiro de 6 assessores. Gente, como é que pode isso? O cara recebe um salário, pô, todo mês vai, pega uma parte do salário, saca dinheiro vivo. Era o comportamento padrão dessa gente. Que pessoa que recebe o salário e vai sacar o dinheiro, saca quase todo o salário na boca do caixa? Vocês conhecem alguém que faz isso? Então, gente, não é só um comportamento esquisito. Isso aí é o crime de peculato, a pena é de 2 a 12 anos. E no caso do Carluxo, a situação está mais encalacrada para ele, porque ele não tem nenhum tipo de privilégio enquanto político, enquanto vereador. Dos políticos do nosso país, o vereador é o que tem menos blindagem. Então, ele está encalacrado, porque o Ministério Público acabou de concluir a perícia demonstrando esse tipo de crime. Não é um comportamento qualquer, é crime. Então, ele está bastante encalacrado, andou, pelo que a gente viu, afastado do Bolsonaro, cortou as senhas do Bolsonaro, mas parece que restabeleceu as senhas, ou o Bolsonaro criou outros canais, porque o Bolsonaro está voltando lentamente para as redes sociais após esse longo e tenebroso inverno para ele, né? Só que voltou dizendo que vai processar o presidente Lula. Eu estou casando aqui uma aposta com vocês, já que está se falando muito em aposta ultimamente, né? De que ele não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele vai quebrar a cara. Ele vai ser obrigado a pagar mais grana do que ele está pedindo, ou pedirá, em termos de danos morais, e na área criminal não vai avançar para lado nenhum, porque depende do Lira, depende da Procuradoria-Geral da República, depende do Congresso Nacional. Ele sabe que isso não vai dar absolutamente nada, apenas para desmoralizá-lo, ainda mais se é que é possível se dizer que ele tem algum tipo de moral a ser desmoralizada ainda, né? A ser atingida. Outra situação escabrosa aqui que está no jornal O Estado de São Paulo de hoje. A matéria diz, gestão Bolsonaro deixou de enviar toneladas de carne ao Vale do Javari. Bisteca bovina foi comprada entre 2020 e 2022 ao custo de R$ 568.500. Produto nunca chegou às áreas indígenas no Amazonas e parte dos contratos foi feita sem licitação. Então tem várias coisas escabrosas, né? Primeiro é o seguinte, essa carne é da dieta dos indígenas, foi comprada para chegar até eles, mas não chegou. Então alguém cometeu falcatrua. Gente, esse é o tipo de gestão. Por um lado, o governo Bolsonaro matava os indígenas com seu comportamento omissivo e, por outro lado, ainda fazia malversação de dinheiro público, tendo os indígenas como prejudicados em outra frente também. Então, gente, são muitos crimes, essa gente tem que ser responsabilizada, né? Alguns não estão nem tendo muito holofote, mas esse cidadão aqui, ó, já está em cana, vai puxar uma cadeia violenta por conta dessa situação aqui, daquela história da bomba. Pegou 9 anos e alguns meses, e o outro, que é comparsa dele, pegou 5 anos e mais uns quebrados. Bolsonaristas são condenados no Distrito Federal por bomba em caminhão. Bom, então essa é uma parte. É a degradação e a ladeira descendo para essa gente. Por outro lado, nós temos o governo atual. E o governo atual, o que acontece é o seguinte, nós todos vimos a seguinte ênfase, né? A posse do Lula, isso foi repercutido, reverberado pelos 4 cantos da terra, né? As cenas, nós todos vimos, enfim. O sentimento que o povo brasileiro ficou foi muito positivo, foi muito bacana,
Mas tudo isso tem um prazo de validade, porque os grandes veículos de comunicação, eles não podem se colocar frontalmente contra alguém que foi eleito, mesmo quando eles não concordam com esse governante, com esse eleito, né? Então, eles, para mostrarem algum tipo de credibilidade em relação à opinião pública, eles puxam o freio de mão. Eles vão mais lentamente nas suas críticas, eles vão fazendo os elogios, fazem histórias, mostram como que foi a trajetória do político, enfim, e lentamente eles começam a dar as pancadas. E aí, se nos tempos que a gente está vivenciando hoje, o presidente da República ele não tem uma máquina de propaganda muito eficiente, se ele não se comunica com a sociedade, o que nós teremos de percepção geral do povo, de uma maneira geral, é aquilo que é passado pelos grandes veículos de comunicação. E a gente está vendo coisas assim lentamente nessa direção, né? As pancadas vêm assim, ó. O editorial do Estadão: Lula está atrapalhando o governo. Então, o governo é uma entidade autônoma que está seguindo aí os caminhos do modelo neoliberal, esse modelo neo-escravocrata aqui no Brasil, e o Lula, quando fala alguma coisa, ele está atrapalhando o governo. Bom, aí vem outra matéria aqui, na mesma direção. A matéria diz: com base frágil, Lula diz que negociação com parlamentares será a cada votação. Presidente indica que o governo vai apostar na articulação do varejo com o Congresso. Outra matéria, mas aqui no jornal O Globo, entrevista com Eduardo Braga, Liga do MDB no Senado. Então aqui, aí eles dão o seguinte destaque aqui na entrevista, né? Acho que vai dar para colocar aqui para vocês o título, né? O destaque é esse aqui: presidente rever atos do Congresso é ruim para o momento em que vivemos. Então, quer dizer, o Lula não pode rever nada que foi feito, todas as roubalheiras, as falcatruas, os atos lesa-pátria que foram cometidos pelo Bolsonaro e a clã que estava ao seu redor. Isso tudo é atentar contra a democracia e por aí vai, né? Ou contra a governabilidade, o momento que a gente está vivendo. A gente tem que fechar os olhos e seguir em frente. Mais situações aqui. Gente, são todas matérias que apontam nessa direção de corrosão ao governo, né? Ou pelo menos que eles estão... Cada vez que isso vai criando um ambiente na sociedade, isso vai fragilizando mais o governo vai ficando cada vez mais refém. Matéria: para analistas, mudança na política da Petrobras pode afetar resultados. Pancada numa outra situação. Outra matéria aqui. Gente, olha, isso só tende a aumentar, tá? Desordem na casa, pressionado no Congresso, o Planalto enquadra PT e convive com disputa entre ministros. Então, se o presidente Lula não tomar providências urgentes, no sentido de, a cada situação, se comunicar com o povo, fazer suas lives, estar o tempo todo nas redes, ele vai ter mais problemas e isso significará que o Brasil não vai mudar absolutamente nada em área nenhuma, porque todas as medidas dependem de enfrentamentos na questão da economia. Sem dinheiro, o governo não pode investir em educação, saúde, saneamento básico. Sem questionar a política de pagamento de juros para o mercado financeiro, o Brasil não terá recursos para fazer absolutamente nada, exceto mudanças muito utópicas. Sem enfrentar a autonomia do Banco Central, o presidente da República fica refém dessa gente. Então isso precisa ser discutido. Como é que se reverte isso? Se reverte num passe de mágica? Não. Se reverte com apoio da sociedade. E essa questão do Banco Central talvez seja a única pauta que o presidente Lula possa apresentar para a sociedade que unifique todo mundo, porque está todo mundo contra os juros. Todo mundo contra essa política de juros. O setor industrial, o setor produtivo, o comércio, os setores de serviços estão todos encalacrados. Então isso tem que ser enfrentado. Então está na hora do presidente Lula começar a reverter essa situação, porque senão a situação vai ficar muito complicada. Ainda bem que nós temos esse tipo de espaço aqui para fazer esses questionamentos e escutar vocês também, né? Mande os comentários para cá se essa visão que eu estou apresentando aqui no nosso encontro de hoje, se ela está equivocada, se de repente eu estou exagerando aqui, se eu estou míope no meio dessa história. É legal conversar com vocês e saber o que vocês pensam, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!